Olá! Começa agora mais uma conversa de mãe, a nossa conversa semanal sobre maternidade. Hoje eu recebo a Susan Scolari, que é da Estética Spazio, e nós vamos descobrir a trajetória e a história da Susan hoje. Seja muito bem-vinda. Querida, eu que agradeço, primeiramente, o convite e a oportunidade de estar falando, né, primeiro, nem só do meu trabalho, né, mas do que eu amo, né, e do que eu acredito mais do que tudo é o meu propósito também, né, de vida, né, cuidar das mulheres nas suas diferentes fases da vida. Muito bem. A Susan é mãe do Bento, né, de 4 hoje. Acabou de fazer 4 anos. Coisa boa. É grande, ele diz que ele é grande e forte. Ah, ele já é grande e forte, muito bem. Ele deixa bem claro. E eu queria saber, Susan, pra gente começar, como começou a tua trajetória, a tua história na estética? O que te levou a seguir esse caminho? Desde sempre, né? É mesmo? Desde sempre, assim, eu tinha uma tia que tinha estética, então eu já vinha nas férias, eu sou de Santa Catarina, né, pra começar a conversa. Olha só. Eu sou catarinense e vinha pra cá nas férias, pra Santa Cruz. Então, as minhas férias eram trabalhadas, né, eu já crescia, então, dentro da área da estética, né, ajudava já no que eu podia, auxiliar. Então, eu já me apaixonei muito cedo, assim. Com 12 anos, eu já fazia coisas na estética. Assim, já sabia teu caminho. Já sabia. E já sabia que era aquilo que eu gostava. Tanto que eu cheguei a cursar, por um período não me formei nas duas, mas minha primeira faculdade foi Educação Física. Olha, né? só. Quase que encontro o sinal. Na Unisc, mas não nos encontramos. E depois foi fisioterapia, mas na minha época nem existia ainda o curso de estética e cosmética que hoje existe, né? Porque logo eu vou dizer há quantos anos eu sou profissional, vamos deixar para um pouquinho mais adiante. E então cresci já, né, nesse ambiente e com recém-feitos 18 anos comecei profissionalmente o meu curso técnico, que na época era curso técnico, né? Que habilitava para isso. E aí eram vários cursos que hoje então juntou-se para fazer, né, o curso de estética e cosmética. E aí, nesse mesmo período, eu já estudava para vestibular e fazia, mas já trabalhando, daí oficialmente, então, em estética. Aí então, veio de vez pro Rio Grande do Sul. E aí já fiquei, né, com 18, estou aqui desde os 18 anos. Mas teus familiares ainda moram em Santa Catarina? Todos lá. Mas não era no litoral, né? Não. Ah, tá bom. Né, por isso estou desculpada, por isso que eu tô aqui. É verdade. Todo mundo me pergunta, o que tu tá fazendo aqui? Estou em Santa Catarina, né? Mas eu me apaixonei, né, por esses lados aqui também. E tô aqui, né, já há todo esse tempo. Que legal. E quantos anos tem a estética, a Spazio? A Spazio fez 8 anos como Spazio, né? Mas profissionalmente desde os 18 atendo e a partir dos 20, então eu começo a atender solo. Empreendedora. Empreendendo. E isso é legal, assim, importante falar também, porque não era um sonho meu. 20 e 21, assim, algo assim. Porque eu, até hoje, não acredito que sucesso profissional seja especificamente teu nome estar, né, numa placa lá fora. O importante é quem tu é e o profissional que tu é em qualquer lugar, né? Eu sempre fiz do jeito que eu faço, né, em outros lugares. Mas então o que me moveu, né, a empreender foi os lugares não serem compatíveis ao que eu queria oferecer para o meu cliente. Então aí sim eu pensei, vou ter que sair. Não tem saída. Vou ter que fazer essa conversão porque eu não estou conseguindo entregar o que eu quero. Sim. E principalmente às vezes dentro de outros salões ou outras estéticas, ou era muito barulho, ou era muito... Então, eu sempre prezei para que aquele momento da pessoa fosse, né, especial e perfeito. E aí, essas coisas acabavam me incomodando um pouco. E aí, a gente já está falando do conceito de estética humanizada? Desde sempre. Desde sempre. Eu queria entender melhor o que é a estética humanizada e em que momento essa filosofia, se assim a gente pode chamar, ela começou a fazer parte da tua trajetória. E a gente ouve um pouco mais sobre esse termo hoje em dia, né? Porque num mundo que a gente fala de estética, as pessoas já pensam só na estética como a palavra. No exterior. Exato. E eu... faço coisas estéticas também, Sim. protocolos estéticos, como
radiofrequência, limpeza de pele profunda, ou... Enfim, procedimentos que são da parte estética, de gordura localizada, enfim. E que é bom para nossa autoestima também. também, É né? bom e que também vai fazer parte de um autocuidado. Porém, mesmo esses atendimentos, eles são humanizados. E aí, o que é humanizado? É que tu pode chegar lá, por exemplo, tu tá fazendo um tratamento estético. Uma das coisas, tá? Um exemplo, agora me vê. E tu tá com uma enxaqueca horrível, tu tá com um torcicolo, uma dor tão grande que tu não... Eu não vou não olhar para isso nesse momento e vou fazer algum procedimento lá da gordura localizada. E você não tá bem. A dor é outra. A dor é outra, né? A queixa é outra. E se eu olho para minha cliente, paciente, com um olhar humano, né? Eu vou ter esse entendimento. E outra coisa que me faz muito pensar, assim, muitas vezes, e eu noto, tá, ao longo desses, então, 23 anos de profissão, muitas vezes as pessoas que mais procuram a parte estética são as que mais precisariam a parte do relaxamento. Então, muitas vezes é a porta de entrada, né? E é o único momento da pessoa. E às vezes a pessoa nem sabe disso que está precisando, né? É, porque às vezes que é mais fácil trabalhar o externo do que o nosso interior, né? Certamente. E o olhar humanizado, ele vem também com a parte do todo, né? Do holo, né? De eu te olhar integralmente, fazer uma avaliação de como é a tua vida, de como é a tua alimentação, se tu pratica atividade física, se tu tem filhos, se tu dorme, porque se teu cortisol tá muito alto... Não adianta nada eu estar querendo fazer uma coisa localizada, focada numa coisa e não olhar esse conjunto. Então, essa avaliação integral do ser humano, né? E não só uma parte do teu corpo, é que traz um atendimento humanizado, né? Olhar para ti, para quem eu vou atender, né? Quais são as tuas reais necessidades, né? E mesmo dentro de um tratamento... indo tudo bem, né, na sessão estética, esse acolhimento, um lençol térmico quentinho, um chazinho para receber, uma bolsa de sementes na cervical, eu posso estar fazendo a coisa mais estética, localizada ali, mas o jeito de tu relaxar, de tu aproveitar aquele momento que é estético, mas ele é de autocuidado e vai te fazer bem. Então, isso para mim é ser humanizado, né, levar esse atendimento humanizado e integral, né, para as pessoas que eu atendo. E a Spazio nasceu desse desejo, então, de entregar isso que vem de ti, né? Spazio é espaço em italiano, né? Sou de descendência italiana. O sobrenome não já mente, entrega, né? né? E é isso, assim, é um espaço voltado, né? Minha frase fala ali, espaço feito para você. E é isso, né? Um lugar feito para as pessoas que me escolhem. Então, a partir do momento que você entra lá, é você, é o teu momento, é você que eu tô esperando. Por isso que às vezes as pessoas, tem algumas pessoas que às vezes reclamam, né? Uma reclamação boa, na verdade, sim, né? comentam. Mas, tipo assim, comentam, boa colocação. Às vezes é difícil de conseguir horário contigo, né? Porque eu já, ao longo desses 23 anos, já tenho uma agenda bastante fixa de clientes que estão comigo desde o início. E ainda, graças a Deus, sempre tem as novas, né? Problema bom esse, Problema bom de se resolver, né? Mas é por isso, né? Porque a prioridade das pessoas... As pessoas são prioridades na minha agenda, né? E acho que isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, certamente. Não é mais um número, não são, né? Não é quantidade, né? São as pessoas. E aí não são clientes sazonais, né? São aqueles que gostam e isso é incrível, assim, né? Ao longo desses anos todos, poder dizer que eu atendi realmente gerações, porque eu atendi, tem famílias inteiras, mas inteiras mesmo, assim, ó, de bisavó, avó, a mãe, as filhas que faziam faculdade, aí depois as filhas se formaram, daí as filhas casaram, eu atendi na gestação, e hoje já atendi esses... Que é isso? Os frutos. Os frutos dos frutos, né? Com a primeira limpeza de pele das meninas, com 13 anos, 12 anos, sabe? Então, assim, ó, isso não tem preço que pague, assim, né? Acompanhar uma família, né? Ou, muitas vezes, entrar na casa das pessoas, porque, embora eu não faça hoje em dia muito mais isso, mas hoje, inclusive, vou fazer, aqui em Veracruz até, primeiro atendimento, normalmente os primeiros atendimentos de pós-operatório, no caso de partos, né? Sim. Até a mamãe aí se adequar com a nova rotina,
né, difícil para sair e tudo mais. Então, nesses casos, com a organização da agenda, eu vou até a casa. E faço né, atendimento em loco. E aí, já conheço, né, o bebê que eu, né, acompanhei ali na barriga o tempo todo. Né, ao longo da gestação. É maravilhoso. 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 E o que mudou nesse teu olhar de cuidado, nesse teu olhar de beleza, depois que o Bento nasceu? Nossa. Aí já emociona, né? Nossa, eu sempre tive um sonho, era o meu maior sonho ser mãe, né? Assim, meu projeto de vida, né? Eu sempre falo inclusive com o Thiago disso, assim, o único projeto nosso que não pode dar errado é o nosso filho. Né? Eu acho que é isso justamente que mudou. A Susan, antes de ter filho, né, trabalhava 15 horas por dia e... Era a sua própria prioridade, né? É uma loucura. E o filho, eu sempre falo assim, a pandemia me começou esse preparo e o filho coroou, assim, esse entendimento de que a gente não tem nada sob controle. E eu acho que um filho vem exatamente para isso nas nossas vidas, né? Para dizer que a gente não manda em nada. Não manda em nada, né? Que, claro, a gente tenha... desde tudo, né? Tu pode ter o plano de parto, tu pode tudo, tu pode... eu quero amamentar. Tu pode estudar. Eu, inclusive, dentro do Gestação no Espaço, que a gente pode falar um pouquinho depois, tem, né, parceiros, inclusive consultoria de amamentação e tudo. Acho que a gente precisa, as mulheres precisam dessa rede de apoio. Porque no meu caso, por exemplo, né, a gente estava conversando um pouco nos bastidores, eu não tenho família, rede de apoio aqui. Então, profissionais bons e capacitados me fizeram também sentir acolhida, né, nesse momento. E aí não são pitacos aleatórios de pessoas que não têm entendimento. São profissionais que estão te assistindo mesmo, né? Então, eu acho que tudo isso faz a gente, esse entendimento assim, de pós-Bento, é isso, a gente readequar a vida, né, e com esse entendimento. Farei o meu possível, mas não é eu que estou no controle das coisas, né. E aí mostra também o quanto a gente precisa dos outros, né, que a gente não consegue mais sozinho, por mais que a gente tente, que a gente queira, a gente precisa, né. Exatamente. Desse olhar. E esse se colocar no lugar do outro, né. Eu sempre fui uma pessoa... que tive esse entendimento, assim, mas quando a gente sabe que é passar uma noite em claro, né? Muda, né? Ou quando tá tudo bem, tu confirmou, por exemplo, um horário, mas deu uma febre gigantesca na madrugada na criança, do nada. E ela, por exemplo, um exemplo, né? E ela não foi no outro dia. É porque pode acontecer, a gente sabe, muitas coisas a gente só tem esse entendimento a partir do momento que a gente se torna mãe, né? Sim, verdade. E nesse sentido, assim, Susan... A gente sempre fala que quem cuida dos outros, às vezes, esquece de si, né? Como foi o teu processo, assim, ou ainda está sendo, de repente, de autocuidado, de não perder esse olhar para ti, que é o que tu entrega para os outros, né? Muito. E, assim, aí tem dois lados que eu quero falar, assim. Eu acho que eu falo muito isso e é uma coisa que eu vivo. Eu acho que a gente precisa exercer o autocuidado para falar e trabalhar com ele, principalmente, né? Eu até estava falando para ti antes que a única coisa, infelizmente, que ainda não engrenou foi uma assiduidade, né? Uma constância com a prática de atividade física. Mas eu faço, voltei a fazer com... Faço o que posso. Faço o que posso, não pude muito, mas eu tô firme, mas eu vou. Dá um mês, tá ótimo, no outro mês para 15 dias e volta uma, e depois na outra semana faz 3, é isso. Mas, assim, falando da minha parte, e até que para mim é muito importante em função do meu trabalho também, meu esforço físico, né, os meus braços, é muito movimento o tempo todo, né, muitas horas em pé, enfim. Eu faço fisioterapia, eu faço liberação miofascial, eu faço a minha massagem. Esses cuidados, para mim, são essenciais. Porque senão eu não vou conseguir nem me movimentar, não vou conseguir... E agora, falando também um pouquinho para os profissionais dessa minha área, assim... Mais ainda, assim, porque tem muita gente que automatiza o que faz. Eu conheço muitos profissionais, ou fisioterapeutas, ou massoterapeutas, estetistas, que não
vão fazer em outro profissional. Meio que parece que não, às vezes não é uma classe muito unida, sabe? Ai, eu vou ir na minha concorrente, meu Deus, né? Se eu gostasse, eu achava às vezes o que torna um pouco difícil que o nosso critério sobe um pouco, então não é qualquer coisa que nos agrada, assim, né? Até que tu encontra uma pessoa que, ai, não, essa... Que faça do jeito que tu acha que tem que ser, né? Mas fora isso, a gente precisa fazer, porque senão, eu sempre falo assim, a parte técnica é o mínimo que todo profissional tem que ser bom, né? Agora, eu não posso automatizar, principalmente falando de terapias de relaxamento. Eu preciso saber o que eu estou te proporcionando. Eu acho que isso é o que torna um grande diferencial nos atendimentos, né, e também, né, que reflete. E, consequentemente, é um exercício para mim, né? Eu nunca deixei na gestação, me preparando para engravidar, né, eu já fazia as minhas coisas, no pós-parto também, depois eu sigo fazendo, a gente não abre mão. Eu lembro que eu estava no puerpério, assim, eu dava de mamar, eu dei consegui, graças a Deus, mesmo com a alergia do Bento, amamentar 1 ano, e conto com muito orgulho, assim, porque eu tive que fazer dieta restritivíssima para poder amamentar, e eu e o Thiago, a gente se revezava para eu poder, eu vou fazer minha mama agora, não, agora manter eu tenho a minha liberação, cuidado, né? eu vou caminhar, do mamar, volto, sabe? Mas pra gente se ajudar, já que éramos só nós dois, né, assim, pra cuidar. Mas é imprescindível, assim, eu acho que se não se torna, e acho que a gente pode aplicar isso em qualquer área, né, da vida, assim. É verdade. Tu tem que exercer e não só dominar o que tu faz, mas tu tem que viver aquilo que tu fala, porque... Saber o que tu tá entregando, né? Senão vai ficar enganoso, né? É verdade, bem isso. É bacana de ver essa história se entrelaçando, né? A profissional, a mãe, muito legal. E sabe o que mais, assim, hoje eu acho que, se tu me perguntasse, assim, tu perguntou a relação do pós-Bento, né? Mas um olhar que mudou muito para mim depois de ter filho, logo após... Porque antes de ter filho, a minha preocupação toda era com as gestantes propriamente dito, né? Esse acompanhamento, gestação no espaço, criar para que elas tivessem qualidade de vida e bem-estar durante a gestação. Pois bem, depois que eu fui mãe, eu percebi que as mulheres sumiam. E isso é triste. E eu acho, assim, muitas não têm rede de apoio, ou os próprios maridos não apoiam, daí, tipo, não sei o que acontece, assim, que parece que elas morrem. E eu acho que, assim, a gente não é igual, mas a gente se torna uma melhor versão. Mas a gente falava, né, Susan, da maternidade e de como que tu leva isso para dentro do atendimento, como tu enxerga as mães nesse espaço. Sabe que acho que no finalzinho aqui a gente estava mais falando, assim, era a partir do momento do nascimento, então, do bebê, né? Começa uma fase muito delicada, que é a fase do puerpério, né? Que não sei quem inventou que o puerpério dura até 3 meses. Isso é a coisa mais ridícula que a gente vai ler e ouvir. O puerpério, a gente hoje já é entendido que ele pode durar, né, até 3 anos de idade do bebê, né? No caso, do momento do nascimento. E para mim foi mais ou menos isso. Então, o puerpério é essa ligação forte ainda, né? 3 meses é o mínimo. 3 meses é a esterogestação, que a gente chama, né? Que é aquele dos 9 aos 12 meses seriam ainda um amadurecimento ali ainda do bebê, né? Feto e depois bebê. Por isso que eles ficam tão grudados na gente, totalmente, né? Inclusive aqueles 3 meses, meu Deus. Porque é esse entendimento, né? Eles precisam da pele da gente, do cheiro da mãe. E é isso que vai acalmar, é isso que eles querem, colo, né? E às vezes a própria amamentação é isso, esse aconchego, né? Esse carinho, esse dengo mesmo, né? Muito além do alimento. Muito além do alimento, né? Mas, bem, falando do puerpério, né? Que eu noto que muitas vezes as mulheres somem, né? E eu acho que é triste a gente ver isso, porque eu acho que a gente precisa encontrar um caminho, né? Eu mesmo, sem rede de apoio, conseguia, eu e meu marido, nos apoiarmos para que a gente fizesse as nossas coisas. Eu, pessoa, né? Não deixasse de ser a Susan e só a mãe, né? Eu sempre falo, a gente não vai encontrar mais a mulher que a gente era, né, Dai?
E que bom. Isso é fato. Mas cada uma tem que se descobrir na sua versão nova, né? De uma mulher nova. Nasce um filho, nasce uma mãe, nasce um pai. Então, você é uma pessoa diferente. E graças a Deus, eu acredito que a gente fica muito melhor. A gente fica menos egoísta, a gente fica mais sensível. Mesmo quem já é mais sensível, vai ficar muito mais, vai ter outro entendimento da vida. Eu sou mãezona, assim, eu até demais, assim, eu lembro que uma fase, eu não comia, eu brincava, assim, com as minhas amigas, né, eu não tô comendo bala, porque eu posso me engasgar e morrer. Sério, nossa. Fazia, sim. Assim, ó, medo de morrer, tipo assim, eu não posso morrer, eu preciso, meu filho tá aqui, sabe? Precisa de mim. Precisa de mim, e o que eu, às vezes, acompanho de algumas pessoas, é que, assim, nasce o bebê, na outra semana, querem estar com o mesmo corpo de antes, com a mesma vida de antes, querendo já postar um Vale Night. Sabe? Tudo a seu tempo, né? E eu acho... Eu brincava com as minhas clientes assim, ó, que era para elas sinalizarem com a roupa íntima. Enquanto está usando uma cinta mais alta, uma calcinha pós-parto, um sutiã de amamentação... O homem precisa respeitar. Eu sempre falo assim, o homem precisa, o cônjuge, viver junto esse momento. Porque quando ele vive junto, ele também vai estar cansado, ele também vai virar uma noite, o casal vai se revezar. E aí, sim, há respeito mútuo para as coisas irem evoluindo como casal, como pessoa, como mulher, como profissional. Porque a gente tem essas várias versões, né? Sim. E eu acho importante respeitar, mas eu acho importante a gente validar o que a gente está vivendo naquele momento. Se tu ganhou essa semana um filho, calma, né? Agora é a fase do tentar que a amamentação engrene, é ver como é que vai, sabe? Cada momento vai ter as fases que vão evoluindo. Não né? Dá para atropelar os processos. Não também, dá, né? E não é para atropelar. Tem que viver. Porque depois tu vai sentir falta, né? Eu brinco assim que eu nos dias mais cansativos, às vezes aqueles assim, que tu embala 2 horas e a criança não dorme. E aí eu lembro que eu fazia, assim, às vezes minhas costas ardiam, né? Eu pegava ele e quando ele dormia, que eu podia então colocar no berço, eu ficava olhando. Tipo assim, meu Deus, que coisa mais linda que eu fiz, né? Fui eu que fiz. Fui eu que fiz essa coisa linda. E é isso, né? Hoje a gente pegava assim, tem uma folga assim, aí passa vendo a foto do filho no celular. Porque é isso. Vive isso, né? Porque daqui a pouco eles não vão querer mais colo, de tanto que tu embalou, mas depois eles nunca mais colo. São fases. Tá chamando, depois aprendeu a falar, mãe, daqui a pouco não chama, porque tá no quarto, já não quer mais. Então, se você viveu intensamente cada fase, tu não tem do que se arrepender. Tu vai ter um saudosismo gostoso das coisas boas que passaram. Mas que foram aproveitadas. Eu acho que é isso. É verdade. E a gestação na Espásio, que é não sei se a gente pode chamar de um protocolo. É um acompanhamento gestacional, eu chamo isso. Isso veio previamente ao Bento, né? Foi da escutativa das clientes que veio essa ideia? Então, é bem isso, da escutativa, perfeita a colocação. Assim, ao longo desses 23 anos de profissão, que eu fui acompanhando as mulheres, primeiro passar pela fase do tentante, né? Porque tem gente que engravida fácil, tem gente que não, né? Depois a gestação, o que incomodava, o que não, o que eu via falta, e a soma de todas as especializações que eu já fiz na vida, né, nesse tempo todo. Então, tanto de pós-operatórios, cursos dentro da parte estética e cosmética também, porque isso é bem importante falar. Tudo que tu coloca na pele, não é só o que tu toma, ele faz muita diferença no organismo, né, de uma gestante. Então, cosméticos que podem ser usados ou não. Enfim, né? Vários cuidados e a escuta das reclamações ou das coisas boas que estavam acontecendo em cada fase que eu fui anotando no meu caderninho interno, assim. E aí, eu sempre falo assim, esse acompanhamento, ele nasceu, assim, ele surgiu, porque eu não sentei assim, agora eu vou criar um acompanhamento gestacional, sabe? Foi indo, eu fui adaptando, aí apareci, né, eu atendia uma gestante, ia direcionando, ia acompanhando. Foi gestando também. Eu fui gestando o gestação na Espásio, bem isso. E foi antes do Bento, bem antes do Bento, né, porque o Bento
metade da vida do Bento, né? O Bento acabou de fazer 4 e o Gestação na Espásio tem 8 anos. E tá indo pro nono ano. Bebês grandes, então. Bebês grandes, foi meu primeiro, né? E foi, assim, o primeiro momento também, depois de uma mentoria, eu acho que, na verdade, isso pode até ter me motivado, assim, de nichar algum específico. E aí, as pessoas me diziam, não que eu tivesse visto, Susan, tu tem percebido como as gestantes têm te procurado, sabe? E aí foi assim, então, né, depois disso nasceu a Gestação na Espásio. Sim, foi só depois consolidado um nome. Consolidado. E antes da pandemia, a gente já fazia, porque depois teve todos aqueles protocolos e muita mudança, né, enfim. Mas antes a gente fazia também workshops de amamentação e primeiros cuidados com os parceiros. Eu sempre fui muito da informação. O que eu podia sempre juntar as mulheres, né, para uma troca de ideias, tanto com psicólogo, psiquiatra, consultoria em amamentação, nutricionista, tudo que envolvesse o cuidado das mulheres, né? E aí esses parceiros também foram se achegando, né? E depois eu, graças a Deus, né, chegou a minha vez de né, viver o Gestação na Espásio. Na época eu tinha outras colaboradoras também. Então, eu vivi também o meu atendimento e, isso, na prática, faz toda a diferença, literalmente. Eu brincava assim, quem criou esse acompanhamento maravilhoso? Porque, assim, chegou no último mês, eu fazia um dia sim, um dia não, assim, não era nem... Porque a grande parte a gente consegue levar uma vez por semana, assim, né, da gestação. Mas, no final, assim, meu Deus, assim, era vida, né? Melhorava tudo, as dores aumentam. Falo, tem vários sistemas que são acometidos na gestação, não é só a retenção de líquidos, né? São várias coisas. São várias coisas. E tu falaste antes que as mulheres somem. O próprio Gestação na Espásio, ele não precisa terminar quando o bebê nasce. Elas podem voltar e não sumir neste caso também, né? Mulheres, né? Tenham seus filhos, mas mudem, né, a sua versão, mas não deixem de fazer as suas coisas, né? Dentro do seu tempo, dentro do que pode, mas fazer. Eu sempre falo assim, a gente pode, cada um descobrir a sua frequência, mas fazer a coisa, né, que te faz bem. Porque a gente não pode se esquecer. E a gente precisa saber que a gente precisa estar vivo. A gente precisa estar vivo, bem de saúde, bem relaxado. Bem mentalmente, emocionalmente. Porque tem né, o puerpério mexe muito, nem só na parte hormonal, mas emocional da mulher. Então, níveis de cortisol lá em cima, né? Porque a mulher não dorme, tá com dor. Enfim, a gente precisa desse cuidado, né? E começando pelo... O meu primeiro contato depois do nascimento, normalmente é nos protocolos de pós-operatório, né? A gente chama de pós-operatório, mas tanto de parto natural, né? Quanto parto cesárea, que aí é outro protocolo, porque aí eu trabalho com ultrassom junto, que aí é para o processo de cicatrização, para não criar queloide, para o edema do abdômen. Isso é uma coisa importante, até como uma forma de informação, né, para as mães que estão nos assistindo e ouvindo. É isso, assim, o corpo, ele tem o seu tempo para voltar, né? Então, tenham calma também, né, para viver estas fases, né? Não é só retenção de líquidos, né? Os órgãos, eles demoram para se realocar. Não é assim, sai o bebê, cai tudo no seu lugarzinho já, quadradinho aqui. Automaticamente. Como se fosse. Aperte um botão, né, e ele cai. Não, ele demora, né? O próprio útero, ele vai aos poucos se contraindo para voltar para o lugar. Então, há um processo fisiológico do nosso corpo que a gente precisa respeitar. E aí, claro, no pós-operatório a gente auxilia, a gente potencializa, né, esses cuidados para que seja, assim, mais rápido, menos dolorido, né? E que aí se siga uns cuidados com o bebê no colinho, mas que a pessoa se sinta cuidada também, né? Sim. E deve ter muita história bonita nessa trajetória, né? Especialmente da gestação. Tem alguma que tenha te marcado, sim, especialmente? Meus clientes vão me matar. Não, que possa contar, né? Eu acho que, assim, não sei uma, mas vários casos, vários clientes, né, mulheres até hoje, que
me conheceram através do Gestação na Espásio, e que também nem todas soubem, né? Muitas soubem, mas que continuaram comigo no pós-operatório. Eu acho que é o vínculo, de um modo geral, né? O que me faz... o que faz ser muito especial é o vínculo, né? Porque a gente fica próximo da família, a gente fica próximo daquela história. Muitas vezes eu conheço... Já desde a parte de, vou começar a engravidar. Eu brinco que às vezes eu sei antes que os maridos, porque... ou se tem uma desconfiança que já engravidou, porque eu preciso cuidar do que a pessoa está fazendo antes, sabe? Então, é confiança, né? Relação de confiança. É vínculo, é carinho. Porque é o que eu repito, né? O que eu falei antes, assim... A parte profissional é dever de todos nós. Né? Tu fazer um trabalho bem feito não é diferencial. Eu acho que é o mínimo. É o mínimo. Diferencial é isso, né? Tu tá envolvida com a história de cada pessoa, né? E esse vínculo não tem preço, assim, depois... quantas festas de aniversário, quantos chás de fralda eu já participei, ou depois já acompanhei 3 gestações, né? Primeiro, segundo, terceiro filho, de uma mesma pessoa. Esse outro caso, né, que é geracional aí, que acompanhei gestantes, mas todas as mulheres nas fases. Então, para mim é isso, assim, o que importa é o que eu deixo nas pessoas. Eu sempre falo assim, que para mim não há distinção, de modo geral, das pessoas que eu atendo. Se tu vem a cada 3 vezes no ano ou se tu faz toda semana. Porque às vezes tem gente que assim, parece que aquele... às vezes, sei lá, por algum motivo, né? Ou às vezes até, podemos falar, financeiro, eu vou fazer esporadicamente, mas assim, quando eu faço... É você que eu escolho. Tem o mesmo valor que tu entrega. Nossa, né? Legal. Então, isso é muito importante para mim, sabe? É saber que as pessoas me escolhem, né? E que bom que eu cria essa conexão. Cria essa conexão e se segue aí por muitos anos, né? E quais são os principais benefícios, assim, tanto físicos quanto emocionais, que as gestantes te relatam, assim, que elas sentem? Acho que o número 1, hoje em dia... é sentir primeiramente assim, estou grávida e vou sentir agora meu bebê, porque na loucura das mulheres que trabalham, né, que são super ativas, tipo assim, nem percebi, já, né, tô quase ganhando, já tá no automático, eu nem sei exatamente quando ele se mexeu, por exemplo, sabe? Então, assim, aquele momento da semana, que normalmente a gente consegue levar a grande parte da gestação uma vez por semana, é um respiro, né? Assim, eu consigo sentir meu bebê se mexendo, eu consigo estar presente, conectada com aquele momento que eu tô vivendo, porque aquele momento não volta. Tu pode até ter outros filhos e a gestação vai ser diferente, o teu filho vai ser diferente. Então, assim, é esse momento de conexão entre mãe e filho, né? Primeiro, eu acho, de tudo. E acho que esse é assim, o grande diferencial, sabe? Mas não só na parte da retenção, falando fisicamente, né? Não só as pessoas, primeiro de tudo, pensam no inchaço. Mas eu não tô tão inchada, nem preciso. Acho que eu não preciso. Mas eu sempre falo, todos os sistemas são acometidos. Sistema linfático, circulatório. A coluna vertebral vira um S, né? Porque principalmente a lombar, conforme o crescimento da barriga, vai empurrando as suas vértebras para frente e a gente tem almofadinhas, né, que são discos intercostais no meio das vértebras. Então, com esse crescimento para frente, esmaga, né, esses discos, assim. Não é à toa que dói. Nossa, então, assim, esses, né, entre outros desconfortos, são... eu acho que a da lombar é o grande alívio. O grande alívio, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de negócio e maternidade. Eu quero saber quais são os maiores desafios para fazer essa mágica acontecer. Mágica mesmo. Mágica? Né? Mágica, assim. É desafiador. Aprendi essa palavra com o meu excelentíssimo marido, porque eu falava difícil ainda. E os dois são empreendedores, né? Socorro. E às vezes as pessoas acham que é fácil, né? A gente pode... Autonomia, né? E pra mim, eu realmente refiz bastante a minha rota, assim. Eu comecei a atender... O Bento tinha 45 dias.
amamentando, todo aquele caos ainda ali da alergia alimentar, aquele primeiro momento, comecei, mas assim, era bem gradativo. Isso foi bom, eu morava bem próximo, então eu conseguia ir e vir o tempo todo, assim, né? Mas isso gera um desgaste grande, assim. A gente consegue, com muito esforço, com muito trabalho, mas, né, é uma tripla jornada, né? Porque a noite é longa e os vai-vens também, né? Assim, mas foi a maneira que eu encontrei. Eu consegui ficar um mês offline em casa, assim, mas com 45 dias comecei, né? Voltei aos atendimentos. E até um ano e pouco eu consegui ficar assim. A gente se revezando, vai e vem. E em função da alergia dele, de todas as coisas, ele não foi para escolinhas, assim, né? Nesse primeiro momento. Ele foi com 2 anos para escolinha. E depois disso, assim, que eu comecei aí, a partir dos 2 anos, que eu comecei não, com 1 ano e meio dele, a voltar a atender, tipo, dia todo, um período inteiro, um dia todo, né? Um turno todo. Mas é aquele malabarismo, né? Que eu acho que, na verdade, assim, nunca mais vai voltar a ser o mesmo. E hoje, assim, com mais maturidade, com mais experiência na maternidade, eu nem quero mais que volte aquilo que eu fazia antes. A loucura toda. Porque eu também fazia demais. Antes de ter filho, eu trabalhava em torno de 14, 15 horas dia, de segunda a sábado. E domingo, era o dia sagrado. eu organizava tudo para toda a semana funcionar. Então, tá muito errado também, né? A gente precisa ter equilíbrio para que as coisas fluam e não aconteçam automaticamente, né? Uma sobrecarga, né? Total sobrecarga, né? Então, acho que a gente precisa... eu acho que cada um precisa se achar na sua rotina, né? Eu fui... Não tem receita. Mágica, não, fórmula porque mágica. O que vai funcionar para mim não funciona para tua rotina. E eu consegui fazer muito malabarismo, assim... Consegui voltar a atender muito cedo, mas fazendo muitas mudanças. E agora, há pouco, eu acabei de fazer ainda uma outra mudança. Com o Bento, até os 3 anos e pouco dele, aí optei por não atender terças e quintas. Uhum. Então, eu atendia segunda, quarta, sexta e sábado. Sábado até as 2 da tarde, mas, tipo, os outros dias o dia inteiro, direto meio-dia. Dava 1000 horas igual por dia. Mas eu tinha essas 2 folgas, assim, para pegar ele mais cedo da escola, para organizar as coisas da casa, para marcar médico, para ver aqueles corres, porque quando eu tava lá, na estética, eu não saía. Então, eu me adequei melhor assim, né? E agora há pouco fiz uma outra remodelagem na minha agenda. Abri de novo de segunda a sexta e tirei o sábado. Liberou o sábado. Então, agora vai ser muito raramente. Tipo, às vezes eu tenho clientes que moram fora do país, eu tenho clientes que moram em outras cidades, ou Porto Alegre, que não conseguem vir durante a semana. Então, eventualmente, para alguma coisa muito pontual, eu faço aquele atendimento, mas não abrirei, a princípio, nesse novo formato, os sábados. E é de se adequando, né? As coisas vão mudando, o Bento vai crescendo, e aí as coisas vão se organizando também. E aí o lado bom, digamos, né, do empreendedor, do profissional liberal, enfim, é que a gente tem essa flexibilidade. Porém, tu vai ter que compensar, tu sabe que tu vai ter que compensar por outro lado, mas tu consegue fazer esse jogo, né, de horários. E o que o Bento te ensina todos os dias, especialmente enquanto profissional? Ai, meu Deus. Ele me ensina... Ele é muito amoroso, né? O Thiago disse que nisso, assim, ele é muito parecido comigo, assim. Eu acho que... Na verdade, eu acho que a criança é um reflexo dos pais, né? Ele é um reflexo do meio que ele vive. Sem dúvida. E ele é carinhoso, porque ele recebe, né? Ele recebe carinho, ele recebe amor. Ele fala, mãezinha do meu coração, né? Já derrete o coração da mãe. Nossa. Então, assim, ele é muito especial. E eu acho que essa amorosidade dele, assim, que é lindo de ver, sabe? Ele é puro, ele não é... Ele tem um lado que eu chamo o pai agitado, o lado assim. Thiago. O lado Thiago tem super. Mas ele tem essa amorosidade, ele gosta, assim, tipo assim, ele defende as colegas meninas. E é uma coisa que eu ensino muito ele, sabe? De como ele trata as coleguinhas.
Ele leva flores do aniversário para as amiguinhas, sabe? Eu sempre falo como ele tem que tratar as amigas. Valores, né? Valores, que eu acho que desde pequeno, né? A gente precisa passar isso, né, para as crianças. Que coisa mais linda. É um príncipe. É um príncipe. Pequeno príncipe. E, Susan, como a gente reforça, assim, a gente já falava um pouquinho antes disso, que a gente tem que estar bem para cuidar do outro, né? Por que esse olhar é tão importante? Como que a gente reforça isso para as mulheres como um todo, assim? Para elas terem essa clareza de que a gente, como o Bento, né? A gente vai dar o que a gente tem, né? E para isso a gente precisa estar bem para a gente entregar o nosso melhor, né? Isso. Eu vou te dizer que até uma coisa que me tocou, assim, quando eu brinquei ali que eu não comia bala com medo de morrer, de engasgar, porque eu acho que quando os pais também, mas as mães em especial, a gente tem uma ligação com os filhos, eles são gerados dentro de nós, né? Isso se fala, né? O amor de mãe é mãe. Mãe é mãe mesmo, porque acho que tem uma frase que diz, né, que o amor de uma mãe para um filho é o único que se compara ao amor de Deus por nós. Que bonito. Né? E é profundo, né? E eu acho que é esse amor que a gente tem. A gente pode estar... A gente dá a nossa vida, né? Pelo filho. Certamente. A gente morre por eles. Mas é isso que eu quero deixar para as mulheres. Mas a gente vive por eles. Uma reflexão muito importante, muito, né? Porque dizer que morrer pelo filho... Ok, mas o que é viver? Você está se alimentando bem, você se cuida, você dorme, porque se você ama, você quer estar com ele até ser velhinha e poder acompanhar todas as fases do teu filho, da tua filha. Mas a gente tem que estar bem para viver isso. Ou assim, tem muita mulher que se culpa, mas eu não estou o tempo todo, né, com o meu filho, eu tenho que trabalhar, eu preciso ficar fora, né? Eu não consigo fazer esses ajustes, por exemplo, como eu fiz, né? É o tempo de qualidade que é com o teu filho. Porque tem gente assim, ele não vai pra academia meia hora, 30 minutos de uma prática, porque... mas eu vou me sentir culpada, porque eu já fiquei o dia inteiro fora, e agora eu vou ficar mais meia hora fora. Mas é meia hora que vai te dar longevidade para muitos anos, sabe? Eu acho que... para pegar o coração das mães aí, a gente tem que pensar... É pensando neles que a gente pensa em nós. Acho que essa é a grande reflexão que eu deixo, sabe? Porque se a gente não faz por nós, a gente faz pelos filhos, né? E eu vivi isso até com a alergia alimentar do Bento, meio que assim, mulher tá sempre querendo perder alguns quilos, a gente tá sempre querendo melhorar em alguma coisa, né? Mas pode ser não, eu tenho certeza absoluta que, tipo assim, a dieta restrita que eu fiz, quando eu amamentei durante 1 ano, exatamente. E não é brincadeira isso, sem né? Glúten, 0 lácteos e derivados, sem carne de gado e sem milho e derivados. Ou seja, quase tudo que tu comia, gente. Arroz, feijão, peixe, saladas. Então, era muito restrita. Mas eu olhava aquele bebezinho ali bem feio. Nem lembrava de outras coisas. Tudo vale a pena, Então, né? eu acho que é nessa linha, já que, né, dos nossos amores, porque é um amor incondicional mesmo, né? Forte e divino, assim, né? Eu acho que ter filho é presente de Deus na nossa vida, assim. Mas a gente precisa se cuidar. Nós precisamos, mulheres, ter esse entendimento de que se a gente não tá bem, a gente não vai deixar ninguém bem. Porque a gente vai chegar em casa estressada. A gente vai brigar com o marido, vai brigar com a casa. Se a mulher não tá bem dentro de uma residência, nada mais... Vai-se o equilíbrio, né? Vai-se o equilíbrio da casa. Então, assim, gente, uma sessão de relaxamento pode salvar sua família. Sério, né? Olha, assim, se sentir cuidada, assim, as mulheres têm o dom de fazer tudo para todo mundo e, às vezes, não se permitem, assim, ó. Eu tenho relatos tão lindos, assim, nos atendimentos de relaxamento mesmo, né? Só dentro de gestação no espaço. Mas eu atendo maridos, como eu falo, né? Mas meu grande nicho são mulheres, né? E as mulheres choram, né? Se emocionam. Pelo cuidado Pelo recebido. cuidado, porque a gente já não sabe mais o que é ser servida, né? O que é receber um chá, o que é ter teu nome num bilhete, o que é alguém... Quando foi a última vez que alguém calçou uma meia no teu pé? Né? O próprio escaldapés, por exemplo, né? Que é o que eu faço dentro do relaxamento, por exemplo. Não é uma nem 100 que se emocionam, assim. Ela disse, meu Deus, chegou a ficar... Esses dias eu recebi uma mensagem tão linda, assim, que a mulher escreveu assim, eu cheguei a ficar constrangida de tanto amor. Olha só.
Pensa, gente, a gente não... E muitas de nós mulheres, a gente não se permite a isso. Porque tem coisa que é escolha, né? A gente não vai... mas não sobra... Não vai sobrar tempo. Vou te dizer já que não vai sobrar tempo. Utopia. Né? Assim como tudo, como tu tira o tempo para casa, para vir trabalhar, tu organiza isso na tua agenda, né? A gente tem que tirar esse tempo. É tirar o tempo. Que ele não vai sobrar nas suas horas. E se cuidar. Porque... E eu falo pela saúde mesmo, sabe? Aí não é... Sim. Não tô nem entrando no mérito estético. É tá bem. É se priorizar, é fazer seus exames, né? É fazer essa atividade física, seja lá qual for. Você não, né? Vai caminhar a hora que dá, se tá tudo fechado, sei lá. Né? É fazer um relaxamento. E hoje, falando especificamente do relaxamento, das tensões, porque principalmente para quem amamenta, criança pequena, a gente tem essa sobrecarga muito grande aqui na parte também do trapézio, pescoço. Elas não vão sumir. Aí tem muitas pessoas que se emboletam de medicação e não vai desmanchar o que está tensionado. Sim. Tu vai mascarar aquela dor e o problema vai ficar aí. Tem gente com cefaleias tensionais, gerando patologias, aí, doenças, né, no próprio organismo, por não se cuidarem, por achar que ainda é luxo ou é supérfluo, né, fazer um relaxamento, uma parte terapêutica, e tá totalmente, né, com uma visão distorcida disso. É verdade. E como que tu enxerga, assim, o futuro dessa estética humanizada, que me parece um caminho aberto, né, cada vez mais com esse olhar humano e a Aspásio nesse caminho também, né? É uma coisa que eu espalho muito, assim, né? Que essa coisa do humanizado / autocuidado, né? De falar de autocuidado para as mulheres, né? Acho que isso é o meu propósito. Daí vai se entrando, né? Se chegando os protocolos que eu faço, por exemplo. Mas eu gosto de falar exatamente de saídas que às vezes tu pode fazer na tua casa, se caso for. Mas, né? Exercer autocuidado, né? Mas, de um modo geral, assim, estética humanizada, eu acho que cada vez mais focar no personalizado, na exclusividade, na qualidade e não na quantidade. Porque se eu tenho que escolher o caminho que eu quero. Se eu quero, por exemplo, falando de empreendedora para empreendedora agora, né? Se eu quero, tem que saber o que eu quero oferecer, né? Porque eu não vou conseguir atender em quantidade tudo isso que eu estou te falando. Que aí eu quero sério, quero protocolo, quero rapidez. Não, eu não posso demorar mais 10 minutos contigo porque eu estava organizada aqui para um ultrassom de 40 minutos. Não posso passar mais. Então, eu preciso, e é o que eu particularmente, cada vez mais busco no que eu faço. Reduzir para melhorar. Reduzir quantidade para melhorar o atendimento, para melhorar a qualidade. Nossa, e até porque 23 anos também de profissão, eu preciso fazer isso também para me cuidar, né? A minha parte física também, né? Sim. Porque hoje em dia, mesmo sem filho, assim, com esse entendimento, eu nem faria mais já, o que muita coisa eu já fiz lá no início, de muitas horas por dia, né? Isso eu não indico, né, para ninguém fazer. A gente vai amadurecendo e vai mudando essa visão também, né? Vai mudando, com certeza. De tudo. De tudo. Acho que com o passar dos anos, em tudo a gente quer mais qualidade, né? Graças a Deus. A qualidade traz isso. É verdade, a gente precisa disso, né? E tu tem alguma dica, assim, empreendedora para mães que querem empreender com propósito também? Tendo essa visão clara, porque me parece que tu tem a tua muito clara, né? Desde sempre, né? Assim, eu tenho essa sensação, assim, eu sempre fui direcionada, assim. Eu acho que, primeiro de tudo, é a pessoa descobrir o seu propósito. Qual que é o meu dom, o que eu vim nesse mundo para fazer. Eu amo fazer doce, eu amo, enfim, né? O que tu faz que brilha os teus olhos, né? Que tu se orgulha daquilo que tu faz. Quando a gente faz, eu sempre falo isso, assim, quando a gente faz com amor, não tem como não dar resultado, financeiramente falando, empreender nisso. Eu já tive fases com vários colaboradores, hoje, em função da maternidade, foi uma das remodelações, decidi não mais ter, para esse que eu falo, reduzir e melhorar, sabe? Então, focando
num atendimento exclusivo, de mais tempo. Então é isso, mas eu acho que o principal de tudo o que é descobrir o teu propósito, porque nele tu vai descobrir saídas, né? Ter esse entendimento, assim, que não é fácil, saber setorizar, né? Não é fácil, mas é possível, né? Mas saber setorizar as áreas da tua vida, né? Quando a gente empreende, a gente precisa saber separar as coisas. Ter limites. Isso, às vezes, leva anos para acontecer, né? Às vezes a gente fica só lá no operacional, seja lá do que for, e não pensa numa estratégia, não pensa o que eu preciso, né? Onde vai ser as minhas horas de descanso, onde eu preciso focar mais, a gente precisa sentar e estruturar um negócio, porque senão, se tu só fica no operacional e tu não pensa numa estratégia, tu atira para todo lado e tu não sabe, na verdade, quem tu quer atingir. Então, né, propósito, foco e amor. Né? Resume, né? Resumidamente. Susan, essa conversa foi muito legal. O tempo passa muito rápido, né? Mas eu quero te agradecer por contar a tua história, por mostrar de forma tão clara que o quanto é preciso a gente ter esse propósito e esse olhar humano sobre o outro, empático até, né? Empático. Obrigada mesmo. Foi muito bom. Eu que agradeço, eu adorei o convite, a oportunidade de falar contigo, que já era tão famosa pra mim, né? O Thiago já me falava muito bem de ti, do teu trabalho, e é tão bom quando a gente encontra essa ressonância, assim, né? Outras mães com as suas histórias. Eu acho que, parabéns pelo programa também, por falar, né? Por falar sobre temas que são tão importantes para as mulheres, né? Que é se olharem, né, parar, respirar e se encontrar dentro da maternidade, né, se encontrar nessa nova versão. Então, vocês estão de parabéns pela iniciativa e estou sempre à disposição, a Espásio também, tá? E acho que a gente pode pensar num sorteio bem legal aí para umas mamães, né? Olha aí, ó. Podemos. Que verem aí a nossa conversa e ouvirem, para incentivar. Tudo que eu puder fazer também para colaborar, para incentivar as mulheres a se cuidarem mais. Podem contar comigo também sempre. Coisa boa. Muito obrigada. Eu agradeço. E a você que nos acompanhou, muito obrigada pela companhia. Se você quiser saber mais sobre a Susan, sobre a Espásio, vai lá no Instagram e segue, que tem bastante informação. Isso mesmo. Na próxima semana a gente volta com mais Conversa de Mãe. Até lá!